já não é nenhuma novidade, vamos dizer assim, né? Já era totalmente esperado que o Flamengo traria para a gente aí a lista de relacionados, mas a escalação não tem nem o que nenhum jornalista vir para falar que tá dando furo. Se um deles quiser, por conta própria, né? Isso aí a gente não julga. Se o cara quer, se ele gosta, ele faz o que bem entende. Mas o Flamengo divulgou a lista de relacionados com Ayrton Lucas, Davi Luiz, Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Cebolinha, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Gabigol, Hugo, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Matheus Cunha, Matheus França, Mateuzinho, Pablo, Pedro, Rodinei, Santos, Thiago Maia, Vitor Hugo, Vidal e Vitinho. Como já era de se esperar, né, nenhum dos reforços, mesmo que já inscritos na Libertadores, nenhum deles estaria no banco para esse primeiro momento, né? Acabaram de chegar jogadores que ainda estão ali se adaptando ao esquema de jogo do Flamengo, entrosando com a equipe nos treinamentos. Os caras passaram por aquele famoso corredor polonês hoje, então não faria nenhum sentido mesmo eles estarem aptos para o jogo de amanhã contra o Corinthians. Por mais que possam jogar, acho que é coerente nem aparecerem no banco de reservas. Mas o fato, Marcão, é que o Flamengo não tem nenhuma novidade, né? É o mesmo time que enfrentou o Atlético Mineiro, é o mesmo time que enfrentou o Atlético Paranaense e também é a mesma equipe que enfrentou agora, não lembro quem, acho que foi o Juventude, aí em Brasília. Mas é a equipe que vai com Santos no gol, Rodinei, Davi Luiz e Léo Pereira e Felipe Luiz. Na frente, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Os 11 do Dorival Júnior, né, o cara que está sempre com ela apontada para o Shell, já está mais do que certo, né? Não tem nenhuma novidade e agora é enfrentar os caras, né? Primeiros 90 minutos e vai ser um jogo dificílimo. Vai ser um jogo bem difícil. Eu não acredito que o Corinthians vá ficar retrancado lá e jogando por uma bola, assim como a gente viu alguns times fazendo isso, né? Principalmente nesses últimos jogos. Se você pegar Curitiba, Juventude, Avaí, o próprio Atlético Paranaense e agora o último jogo, o Atlético Goianiense, eu acho que o que menos ficou lá atrás foi o Atlético Goianiense, por incrível que pareça, né? Então, assim, acho que a gente vai ter uma quebra aí nesse estilo de jogo. A gente vai enfrentar um adversário que eu acredito que vai sair para o jogo, principalmente naquele começo ali, os 15, 20 minutos, tentar um abafo, né? E tentar alguma coisa ali. O Flamengo vem decidindo os jogos nesses primeiros minutos, né? Não é raro o Flamengo decidir os jogos nos primeiros minutos. Acho que o segundo gol contra o Curitiba do Diego foi com 30 e poucos minutos. Aqui contra o Juventude já estava, sei lá, 3-0 com 30 minutos. O jogo do Avaí a gente sofreu mais, o jogo do Atlético foi empate, e o jogo do Atlético Goianiense a gente também decidiu de forma rápida, né? Acho que a gente vai sofrer um pouco mais pela característica do jogo, um jogo de Libertadores, pela qualidade do adversário, um adversário mais técnico, mais qualificado do que os adversários que a gente vem pegando, né? E eu acho que não vai ter nenhuma surpresa. Muita gente falando do Vidal, calma, o Vidal vai tomar a posição naturalmente, e eu acho que a abraçadeira vai cair no braço dele naturalmente também. Então, assim, ele vai ser o capitão desse time e ele vai ser titular desse time. Acho que isso vai ser uma transição natural, né? Daqui a pouco a gente vai ver o Vidal jogando mais, daqui a pouco um jogo inteiro, e aí ele vai tomar a posição e logo depois, né, um pouco mais à frente, ele vai ser capitão desse time. Acho que a gente tem que esperar. O melhor de tudo isso é a gente ter opções no banco para entrar e mudar, né? O Pulgar ainda não está, né? Não está relacionado. E tem uma curiosidade com relação aos relacionados. Vitinho está relacionado, ou seja, Vitinho não está negociado, galera. Então, calma, tem muita gente cravando Vitinho negociado. Eu sei que é uma vontade de todo mundo, né? Uma vontade de, sei lá, todo mundo é muita gente, mas 99%, 95% da torcida, acho que quer a saída do Vitinho, até pelo alto salário do Vitinho, né? Se a gente pegar aí, fizer uma conta, pega o salário do Vitinho, dá no Oscar, né? E vai sobrar um pouquinho só para a gente pagar, pouquinho entre aspas, né? Mas, né, é uma conta que se faz. Acho que a gente precisa ter cautela. Se ele tivesse realmente negociado, ele não estaria relacionado, ele não teria jogado o jogo passado, né? Então, um pouco de calma. Mas eu acho que a gente vai com o time principal. Esse time, os 11 do Rodrigo, né? Os 11 do Rodrigo, finalmente a gente tem os 11 do Rodrigo, né? Então, acho que a gente vai ter aí esses 11 aí que o Cleitinho falou. É o time principal. É bom que não tem nem novidade, né? Não tem nem o que esconder, não tem
muita coisa. Claro, só se acontecer alguma coisa assim de imprevisto um pouco antes do jogo. Mas eu acho que a gente vai com esse time aí, Cleitinho. Sim, o Marcão acho que é bem cirúrgico, né? Até porque o Corinthians não se pode dar ao luxo de jogar por uma bola, porque não é um jogo de Campeonato Brasileiro que você tem que jogar pelos 3 pontos, mas sim fazer valer o seu mando de campo, porque a gente sabe que na volta vai ser bem complicado enfrentar o Flamengo no Maracanã, como tem sido para todo mundo, né? Todo mundo que enfrenta o Flamengo sofre bastante e praticamente todos os jogos do Flamengo têm saído aí com as vitórias. Então, amanhã provavelmente a gente vai ver um Corinthians bem diferente, tentando propor um pouco o jogo, coisa que os outros times que a gente enfrenta, né, não costumam fazer muito. Exatamente, Cleitinho. A gente, inclusive hoje, quando eu estava vindo para cá, eu vi muito o que está sendo dito lá, né? E a questão é a seguinte: a gente ainda não tem uma definição de que time do Corinthians vai entrar. Que a gente sabe que é um Corinthians completamente diferente daquele do Brasileirão. A gente já sabe até porque naquela época o Corinthians estava esfacelado, né? Muitos jogadores estavam contundidos, né? E desfalcaram, grande parte desfalcou o time do Corinthians. Dessa vez o Corinthians tem mais opções, a volta de vários jogadores, a chegada de novos jogadores, né? Como vocês sabem, o Yuri Alberto, aquele Vera, né? Se não me engano, no meio de campo. E o Balbuena, né? Então, assim, de cara, a gente tem também, por exemplo, no último jogo do Brasileirão do Corinthians agora, jogou uma zaga. Isso não quer dizer que os outros zagueiros não estejam disponíveis, estão disponíveis e treinaram, tá? Principalmente no dia de hoje. Então, amanhã, a gente não tem uma definição de quem vai para o jogo ao lado do Gil. Provavelmente o Gil vai ser titular. Pode ser o Balbuena, pode ser o Balbuena. Pode ser o Fábio, já esqueci o nome dele também, meu Deus do céu. Alguém lembra o nome dele, desse desgraçado, desse zagueiro do Corinthians? Alguém lembra, não? Raul Gustavo, não é isso? Esse aí foi negociado com o Benfica, se não me engano, não foi? Se não me engano, é Raul Gustavo e Júnior alguma coisa. Eu também não lembro, bicho. Eu não consigo decorar todo mundo, não. Não, mas assim, Raul Gustavo a gente não sabe. A zaga a gente não sabe. Quem tá para jogar no lugar do Gil é o Bruno Mendes. Tem o Bruno Mendes também, exatamente. Que jogou contra o Botafogo, o Bruno Mendes. Sim. Com o Balbuena. Se eu não me engano, o Raul Gustavo tá machucado. Então, ele treinou hoje. Aí ele tá com edema na coxa e treinou hoje. Isso eu vi no rádio. Esse desgraçado. O que foi para o Benfica é João Vitor, eu confundi. Então, assim, mas isso é um detalhe. A gente tá falando só da zaga. Laterais, o Fagner e o Fábio Júnior. É Fábio Júnior? Não, é Fábio Santos. Fábio Santos. Daqui a pouco eu já vou mandar o Nacho Vidal de novo. Não vai demorar muito. Não vai demorar. Mas vamos lá. Meio de campo também. Quem vai entrar? Né? Quem vai ser também? Quem vai compor o ataque? Vai ser o Yuri ou vai ser o Lourinho? Como é que é o nome dele, meu Deus do céu? Roger Guedes. Quem vai? Porque o técnico do Corinthians já determinou que os dois não jogam juntos. Tá? Então, assim, eu acho que isso... Assim, o Flamengo está muito definido. Né? O Flamengo tá definido e está treinado. E o Flamengo está em evolução. Isso é bastante importante. E também tem mais peças hoje no banco de reservas. E as peças que estão no banco de reservas, eu falei disso pra caralho ontem, Cleitinho, com o Marcão e com o Bruno Castanho. Para mim, o grande feito do Dorival nesses 50 dias de trabalho, agora 51, uma boa ideia, tudo é marketing, meu querido, tudo é marketing. A gente tem a questão do... Eu acho que o grande feito dele é, de fato, os jogadores que compõem o banco de reserva hoje têm uma menor distância em termos de performance com aqueles que são considerados os 11 do Rodrigo Bigode, só para sacanear mais um pouquinho. Né? Então, assim, isso para mim é o grande feito do Dorival. Os jogadores que estão jogando, por exemplo, o Brasileirão, em alguns jogos, têm feito bons jogos, têm conseguido uma sequência de jogos e uma confiança que outra hora a gente não tinha visto, principalmente com o Paulo Souza. Isso para mim é o grande feito dele. Então, assim, o Dorival tem a definição, mas eu acho que na cabeça do Dorival e de todo o time do Flamengo hoje tem um ponto de interrogação chamado Corinthians. Que Corinthians a gente vai jogar contra amanhã? Eu não consigo determinar, por exemplo, Cleito, Marcão e meus amigos do outro lado da telinha. Se o Corinthians vai jogar por uma bola, não sei, cara. Se ele vai jogar no ataque, também não consigo determinar. Entendeu? Eu acho que, sem dúvida, se o Corinthians vier
muito. Qual foi o Tolima, se não me engano, que fez isso com o Flamengo no Maracanã? Foi, né? Foi o Tolima, que jogou franco, foda-se. Falou assim: não, eu vou te atacar. O Corinthians tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Porque se der espaço para o time do Flamengo, é preocupante para eles. Então, e assim, pelo fato de ser uma quartas de final e 2 times grandes, um clássico brasileiro, eu acho que é muito mais um jogo que vai ser meio jogo de xadrez. Eu não vejo um Corinthians que vai atacar o Flamengo o tempo inteiro, assim como também não vejo que o Flamengo vai se tacar no campo do adversário, à torta e à direito, para conseguir já um placar no primeiro tempo. Não vejo isso também do Flamengo. Acho que os 2 times tentarão o tempo inteiro ter posse de bola e ter posse de espaço, principalmente no meio de campo. Vai ser uma guerra para quem vai dominar o campo lá na Arena Neoquímica. Eu acho que vai ser muito mais isso, um jogo de xadrez, um jogo tenso, um jogo difícil. E que eu espero, principalmente, que o árbitro consiga ter controle, porque tem tudo para dar merda, né? Principalmente com o Fagner em campo. O árbitro é o argentino Patrick Lustó, né? Um bom árbitro, não é um árbitro tão ruim assim, é um cara já experiente, que já está acostumado a grandes jogos, né, Marcão? Mas um fato curioso que acabou rolando aí, né, de ontem para hoje, foi que tanto o Corinthians quanto o Flamengo selaram um acordo para que nos 2 jogos hajam mais torcedores visitantes. Então vão ter 4.000 torcedores do Flamengo na Neoquímica Arena, né? E 4.000 torcedores do Corinthians no Maracanã, no jogo da volta na próxima terça-feira. É meio que nadar contra a maré, né, Marcão? A gente está acostumado a ver aí um monte de torcidas brigando, degladiando. Por exemplo, Palmeiras fecha para o Flamengo torcida visitante. O próprio Flamengo fez isso com o Palmeiras, a famosa lei do retorno. Mas, assim, é promessa de um clima bem interessante para esse confronto também fora das 4 linhas, né? A torcida do Flamengo com certeza vai estar lotando o seu setor e a do Corinthians sempre fazendo a sua parte também. É o duelo das 2 maiores torcidas do Brasil. Promete ser realmente um grande jogo, né? Baseado até no que o Flamengo acabou de perder, né? Para eles no Brasileirão, algumas rodadas atrás, com um gol contra do Rodinei, encerrando um tabu que estava ali se estabelecendo. Tomara que agora o tabu comece a se reestruturar, né, Marcão? E o Flamengo volte a vencer o Corinthians. Já tem 2 partidinhas aí para já conseguir um tabuzinho pequenininho, né? Já de 2 vitórias aí, tomara que aconteça. Acho que isso é o natural, né, cara? Deveria ser o natural, né? A conversa entre os dirigentes ali e um melhor termo para as 2 torcidas, né? O Flamengo tem interesse que sua torcida vá ao estádio do Corinthians. O Corinthians tem interesse que a torcida dele venha ao Maracanã. Você conversa, sela um acordo e vida que segue, né? Eu só não sei aqui no Maracanã se a gente consegue setorizar para 4.000. Eu acho que a gente vai ficar com um bom espaço ali, né? Vamos perder alguns ingressos que poderiam ser vendidos, mas pelo menos a gente vai ter essa reciprocidade. Tu acha? Vai lá de cima até embaixo que eles vão fazer, ou você acha que eles vão abrir mais para o lado? Eu acho que não tem como eles fazerem para o lado e barrarem ele na frente, porque vai ficar muito próximo. Então, eu acho que eles vão fazer aquela fatiada ali na Sul, e a gente perde ali. A gente vai perder uns 4, 5 mil ingressos nessa aí. Por aí, né? Por aí. Eu acho que o setor ali são 10.000 pessoas, né? Se a gente liberou 4, a gente vai perder o resto. Provavelmente a gente vai perder os 10. É isso aí. A gente vai perder aí uns bons 6.000 ingressos aí que poderiam ser vendidos. Isso também é consequência de um estádio que não foi projetado para jogos entre clubes. O Maracanã de hoje é projetado para a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo você não setoriza ninguém, você não divide ninguém, você coloca todo mundo junto, né? É um clima de festa, são, né, nações ali, você vê o jogo do lado do cara que é seu adversário, não tem problema nenhum. Então, o Flamengo não foi pensado para clubes, né? Então o Flamengo vai perder aí uns ingressos, mas tudo bem. Acho que vai ser legal ter a nossa torcida lá no Itaquerão. Lembrar que a capacidade lá é bem menor do que aqui, né? A capacidade da Neoquímica Arena, acho que são 40 e poucos mil, né? E aqui são 65. Então, sim. Em proporção, a gente vai ter mais rubro-negro lá do que eles de corintianos aqui. Então, assim, acho legal, acho que é uma iniciativa legal. Quisera, né? Seria ótimo, são 46 mil, o Tiringa Flá tá falando
aqui na Twitch. Seria muito bom se fosse sempre assim, né? Se os clubes tivessem pelo menos um mínimo de conversa para fazer isso. A gente sabe como é que é o futebol brasileiro, geralmente eles não têm. Mas que bom que o Flamengo e o Corinthians conseguem conversar, né? E conseguem fazer um acordo que vai ficar bom para a gente também. A gente tem muita torcida em São Paulo, né? Uma demanda reprimida lá também, porque jogos de brasileiro não tem torcida visitante, né? Então, para o Flamengo, né? Para o Flamengo e para os confrontos regionais. Parece que no último jogo contra o São Paulo teve torcida visitante, mas geralmente, assim, alguns jogos tem, outros não tem. Seria bom ver a nossa torcida lá.